Estamos aqui com esse instrumento de sopro, uma corneta. Para quem não sabe, um instrumento bem antigo. Conta a história de que os exércitos, por exemplo, usavam esse instrumento ou algum parecido naquela época para convocar os exércitos. Na verdade, ao som da corneta, um exército sabia se posicionar, sabia a hora de recuar, a hora que o inimigo estava entrando. Enfim, era um som de alerta. E cada som era diferente. Existia um som para alertar os inimigos, existia um som para alertar aquele momento de fazer a refeição, existia um som para bater em retirada. Enfim, o comandante mandava aquele que tocava o instrumento avisar toda a tropa. E cada soldado tinha que saber distinguir que tipo de som era aquele. Esse é o grande desafio da nossa equipe, da nossa igreja. Esse é o grande desafio para cumprirmos um chamado também. Esse segundo dia do propósito eu quero falar sobre o poder e o significado de uma declaração de propósito. Nós, como radicais da última geração, nós como igreja do Evangelho Quadrangular, como igreja do Senhor Jesus, temos um propósito que Deus definiu para nós. Ele é bíblico. Lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, Jesus, ele falou para os discípulos, ele deu uma ordem, um comando: ide, fazei discípulos, saiam. Jesus deu um comando para eles. Eles sabiam o que tinham que fazer. Não somente isso, o ministério de Jesus foi marcado por muita clareza. Os discípulos sabiam quais as expectativas, porque Jesus fazia questão como líder de revelar o que ele esperava da sua equipe. Uma declaração de propósito é isso. É nós, baseados na palavra de Deus, podemos saber para onde estamos indo, o que estamos fazendo. Como igreja, nós vamos perder o nosso poder, a nossa força, se nós apenas nos reunirmos como um clube sem saber o que Cristo, o dono da igreja, espera de nós. Por isso, nós como radicais da última geração, resolvemos definir uma declaração, um slogan, cada palavra-chave que tem o poder de apresentar para nós qual é a expectativa que Deus tem a respeito do nosso trabalho com os jovens. Nós conhecemos muito bem essa declaração de propósito. Edificar, multiplicar, gerar filhos, discipular, impactar a nossa geração, não abrir mão da nossa posição, somos radicais da última geração. Falamos isso sempre, nos nossos eventos, nos finais de culto, nas nossas aulas, com o objetivo de deixar a todos comum aquilo que a palavra de Deus, aquilo que o Senhor da igreja espera de nós. A Bíblia tem os fundamentos lá nos evangelhos para definir o que se espera da igreja, a base da ação da igreja. E nesse propósito nós declaramos isso, nada mais do que a ação da igreja. Edificar fala de estarmos envolvidos com a obra, com a construção de uma grande obra. Não podemos parar, porque estamos envolvidos com a edificação do reino de Deus. Multiplicar, porque também o chamado de Deus para a igreja é para que ela se espalhe, encha a terra, ganhe muitos filhos. Gerar filhos está totalmente ligado ao que nós acabamos de falar, mas vai mais fundo porque fala do propósito da criação do homem, gerar filhos para Deus. O salmista fala isso: feliz o homem que enche da sua mochila de filhos, são como flechas na mão do arqueiro. Então nós precisamos envolver com a obra de gerar filhos e cuidar bem deles, e é por isso que na nossa declaração nós também declaramos, nós também falamos discipular, porque não adianta termos muitas pessoas, mas nós precisamos ensiná-las o caminho, ensiná-las a guardar as verdades de Jesus. O nosso propósito nos manda discipular também. Impactar a nossa geração fala do propósito, da razão da igreja estar aqui, não somente para enfeitar a sua rua, o seu bairro ou a sua cidade. Nós estamos aqui para tocar uma geração, para impactá-la com a verdade do Evangelho, com a libertação. Não abrimos mão da nossa posição. Fala de um posicionamento de santidade, de escolher se guardar, de escolher por Cristo, de escolher pelos valores, ainda que eles nos façam ser totalmente diferentes daquilo que o mundo pensa. Nós queremos estar posicionados, porque o homem não foi criado para viver numa zona neutra. Temos que definir quem somos. Radicais da última geração. Nossa identidade, o que falamos no primeiro dia. Isso marca e isso dá base para desenvolvermos o nosso trabalho com jovens.
Eu quero que você guarde essas palavras no seu coração e saiba que você está envolvido com uma obra de edificação, com uma obra que está dizendo: é por aqui que nós vamos, é ali que nós vamos chegar. Somos radicais da última geração. Segundo dia, declaração de propósito. Que Deus te abençoe.